estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é tão importante porque Isaías, nós estamos vendo o profeta, Isaías faz isso, Miqueias também faz isso. O profeta vai dizer o seguinte, vai dizer que apesar disso, a escuridão não será tal como foi na sua aflição, quando no passado ele levemente afligiu a terra de Zebulon e Naftali. Perceba que o profeta está dizendo é que a terra será tomada por uma grande escuridão, densa escuridão, e apenas a luz que brilhará para acabar com essa escuridão é o príncipe da paz. Escuridão, e não é diferente do nosso mundo. Nosso mundo é tomado por uma densa escuridão, e por isso o Senhor Jesus disse para a igreja: não escondem a lâmpada debaixo da mesa, coloquem sobre um lugar alto, para que essa luz espalhe sobre o mundo. Vocês agora são a luz do mundo, o sal da terra. Essa faísca que começa com o Salvador continua conosco. Nós somos a luz de Jesus nessa terra de escuridão, de confusão, nessa terra em que as pessoas estão perdidas em Papai Noel. Em abril nós vamos enfrentar outra dificuldade sobre a Páscoa, é o tal do ovo e do coninho, ou chocolate. E olha, Satanás é inteligentíssimo. Ele não retira nossos símbolos, ele só muda o significado dos nossos símbolos. É isso que acontece. Ele não tira o Natal, ele só coloca, introduz um personagem que não tem nada a ver com a história verdadeira. Por isso que na imagem nós temos um casal falando com carinha de vermelho: saia da nossa casa, saia. E nós estamos o tempo todo nessa luta da maneira como o diabo tem se infiltrado na nossa maneira de viver vida cristã. Ele se infiltra, e ele se infiltra para que haja comércio. Como o capitalismo selvagem ama isso, as luzes, as cores. A gente até passa na rua sem qualquer desejo de comprar algo, e somos enfeitiçados pelas luzes, pelas cores, pelas pessoas arrumadas, e a gente entra na loja e compra, inclusive. Há uma grande escuridão que precisa ser ofuscada pela luz de Jesus que está na minha e na sua vida. Amém. Isso é Natal, o tempo de ressuscitarmos a missão, ressuscitarmos a luz que recebemos do Senhor. Mas não é apenas isso. Observe aqui, como citei, o texto diz que Natal é tempo, portanto, de que o verbo se faz carne, o que era palavra se transforma em vida, em pessoa. É o que a gente sempre fala aqui na igreja, é quando a palavra se transforma em gente, anda entre nós. Agora ele tem braços, tem pernas. Jesus é o verbo que encarna e que vive no nosso meio. Isso é o Natal. Ele não está ausente de nós, ele está no nosso meio por meio do seu Espírito. Amém. O noivo está presente, o aniversariante está presente, bem do lado de nós. Amém. Mas quais são então as grandes lições que nós podemos aprender sobre o nascimento de Deus? A primeira delas que podemos enfatizar aqui é o fato de que o nascimento do Senhor Jesus Cristo leva-nos a descansar na soberania de Deus. Deus é soberano sobre a nossa história. Deus é soberano sobre a nossa vida. Nada sai dos propósitos de Deus. O domínio dele está nas coisas grandes desse mundo, mas também está na sutileza das coisas pequenas, como uma folha que cai sobre a árvore, ou sobre uma gota de água que cai no riacho e volta à profundeza das águas. O domínio do Senhor está sobre todas as coisas. Maria, o que aconteceu com você? Você não teve contato com homem nenhum. Como é que você ficou grávida? E aos olhos de José, José quer ir embora. José quer escapar. Poxa, não fui eu, não é justo isso.
a Bíblia vai nos falar em Mateus capítulo 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Nós temos isso acontecendo no relato bíblico e algumas vezes também. Deus é aquele que dá a existência às coisas que não existem. Na criação, o Senhor fala: e disse Deus, haja luzes. O que acontece? E disse Deus que as águas sejam separadas para que haja terra e mar. O que aconteceu? As águas vão separadas. Deus fala e as coisas acontecem. Deus é soberano. E Deus escolhe uma menina lá, uma cidadezinha pequena de Belém, uma menina de 14 anos. E essa menina se torna a grande hospedeira, como se diz na nossa linguagem biológica hoje, a grande que ventre abençoado, que ventre que carregou dentro de si toda a virtude, todo o poder, toda a graça, todo o amor dentro do ventre da Maria, sem que ela pudesse com esforço próprio conquistar alguma coisa. É tudo obra de Deus. Amém. É tudo ação de Deus. Deus é soberano, meus irmãos. Ele não precisa dos nossos esforços. Sua palavra é decretada e a criação se coloca à disposição do rei. A criação obedece como um filho obediente às palavras do rei. Mas o que a gente pode aprender aqui? A gente precisa conversar sobre um carinho muito importante nessa história. Além de César Augusto, César Augusto vai dizer: olha, temos um decreto, todo mundo vai ter que se recensear. E mesmo todas as vezes que a gente acha que algo é contra nós, às vezes Deus usa essas coisas para o nosso favor. Temos que recensear, todo mundo volta para a sua terra. Olha, se tiver esse recenseamento, alguns irmãos vão voltar para a Bahia, eu vou voltar para Angola, outros vão para o Piauí, outros vão para Pernambuco, não é verdade? Se tivesse essa anunciação, vai para Minas Gerais, o Brasil vai para Minas Gerais, e assim vai acontecer. E todo mundo foi fazer então o licenciamento. Eles foram longe de fazer esse licenciamento. Mas só que tinha uma profecia que estava dizendo que no ventre de uma virgem nasceria o rei. E isso atraiu um grande menino, o grande Herodes. Herodes foi um dos personagens mais sanguinário e desequilibrado da história de Roma em contato com Jerusalém. Ele era um tetrarca, ele liderava pelo menos 3 províncias, era o governador de 3 províncias. Ele era muito poderoso, ele não estava na linhagem dos governantes, mas ele, por meio de suas politicagens e manipulações, ele chega ao trono. Ele primeiro apoiava o rei anterior, quando esse rei é deturpado, quando ele cai e sobe o novo rei, ele agora se vira desse lado, ele traz seus relacionamentos iniciais e fica sempre do lado do poder. Herodes é um homem que está o tempo todo do lado do poder, apaixonado pelo poder. Olha, ele era tão doente, esse cara, que uma vez desconfiou que uma das esposas dele estava traindo ele. O que ele fez? Pergunta para ela, não é assim? Ele matou ela. Só isso? Não. Ele matou os filhos que ele teve com ela. Só isso? Não. Ele matou o pai dela, a mãe dela e acabou toda a família dela. O cara é criativo, né? Mas você acha que acabou aí? Ele teve outra esposa. Apaixonado. Aí ele desconfiou que ela tinha feito alguma coisa de errado. O que ele fez com ela? Matou ela. Novamente. Esse é Herodes, que quando desconfia, mata. Ele tem todo o poder. O poder está na cabeça do doente. O poder está nas mãos do doente. Ele é um vassalo brutal, mas ele tinha também uma coisa que ele gostava de fazer: obras. Ele era o grande construtor. E ele, o Herodes o Grande,
daquele templo lá que a gente estudou. A reconstrução do segundo templo está ligado a esse Herodes o Grande. Só isso que ele construiu? Não, ele criou uma cidade inteira e batizou o nome da cidade. Ele fez vários palácios e cada divindade que ele conhecia, ele construía um palácio para aquela divindade. Cada divindade que ele conhecia, ele construía um templo novo para aquela divindade. Esse era o Herodes. Mas você acha que Herodes só fazia isso, matava mulheres? Ele também mandou matar um homem famosíssimo, o homem de Deus. Quem foi? João Batista. Ele estava lá tomando seus vinhos animado, e até que a menina que o agradou, ele falou: me pede o que você quiser, pede para mim o que você quiser, o cheque em branco. E a menina pediu a cabeça, e João Batista numa bandeja, e ele foi servido com a cabeça. Esse é o Herodes que está perseguindo Jesus, não é um carinha bonzinho, não. Nós estamos falando de um cara com uma cabeça invertida. Ah, mas você acha que é só isso? Um dia ele gostou da cunhada dele. Sabe o que ele fez? Casou com a cunhada dele. E é isso que levou João Batista à morte, porque toda hora João Batista saía lá do deserto, vinha até o palácio, ficava na entrada do palácio e gritava assim: Herodes, você é um adúltero, você casou com a mulher do seu irmão Filipe, você é um adúltero. Os soldados vinham aí, João Batista caía fora. No dia seguinte, às 7 horas da manhã, de novo, João Batista estava lá: Herodes, você não vale nada, casou com a sua cunhada. A cunhada começou a sentir uma bola, João Batista, né? E quando chegou a hora certa, essa mulher se ligou e João Batista perdeu a cabeça. Esse é Herodes, o que entrega de bandeja a cabeça de homens de Deus, o que mata a mulher por ciúme. Esse é Herodes. Mas não apenas isso. Herodes, ele também foi o cara que, quando ouviu dizer que nasceria um novo rei, o que ele fez? Mata todo menino que nascer. Mata. Agora só nasce menina. Menino não. Só nasce menina. Tem época assim, né? Tem época, pelo menos na minha observação, tem época que só nasce menina. Daqui a pouco vem outra leva, só menino. Já percebeu? Agora está na leva dos meninos, né? Você é menino, né? Você é menino. O Alexandre é menino. Agora estamos na leva dos meninos. Depois vem a leva das meninas. O cara é o cara que pode incendiar a sua casa inteira por causa de uma barata. Ele é exagerado na corrupção, como ele usa o seu poder. Ele é exagerado. E ele mandou a reunião da primeira associação comunitária das parteiras. Muito bem. Chama todas as parteiras aqui que eu tenho uma mensagem para vocês. Nasceu menino. Algumas tribos têm a prática que quando nasce alguma criança com algum tipo de defeito, assim que nascer é jogado no rio do lado. Acabou de nascer, jogou do lado. Só que mesmo quando nós temos o poder nas mãos erradas, o poder da terra nas mãos erradas, o verdadeiro poder sempre está nas mãos certas. É Deus, o dono de todo poder. Deus é o dono de todo poder. Homens têm autoridade delegada, Deus tem o poder absoluto. Amém. Homens têm autoridade delegada, Deus tem o poder absoluto. Só que tinha uma parteira, crente da Igreja Batista de Parelheiros, irmã fervorosa, frequentadora de escola bíblica dominical. Essa irmã falou: vale mais obedecer a Deus do que aos homens. E assim nasceram meninos, e assim a vida de Jesus poupada, e no caso de Moisés poupada também lá atrás. O que a gente pode observar com essas histórias? Primeira coisa importante aqui: o nascimento de Jesus nos leva a descansar na sua soberania, mas o nascimento de Jesus nos aponta para a simplicidade. Irmãos, a vida de Jesus está ligada à simplicidade. Os filhos dos reis, os filhos dos
os homens importantes dessa terra, eles têm escolta, eles têm segurança, eles têm o melhor parto humanizado, os médicos à sua disposição. Observe a Inglaterra, observe a Inglaterra para você ver, a criança já nasce milionário, pode nem tossir, tem um cara, quando come, tem uma pessoa do lado, supervisionando a criança comer. Mas o verdadeiro rei nasceu com a manjedoura, sem luxo nenhum. E às vezes muitos dos seguidores desse rei estão perdendo suas vidas atrás do luxo dessa terra. O nosso rei nos dá uma lição de simplicidade, de que ele está na casa simples, de corações puros, e não está nos palácios de Herodes, onde há substâncias poupadas, circunstâncias, e não há simplicidade de coração. Nosso rei está na casa simples, nosso rei está na manjedoura, nosso rei não está no palácio, nosso rei está em Belém, nosso rei não está nas cidades maravilhosas naquela época como em Roma. Nosso Deus está com os pescadores como Pedro, João e Tiago. Nosso Deus não está com Nicodemos e Gamaliel, os homens mais inteligentes daquela época. Quem achar nosso Deus, vá procurá-lo na simplicidade. Amém. Que lição nós podemos aprender? A próxima lição. A próxima lição que nós podemos aprender é que o nascimento de Jesus nos estimula a perseverança em meio às adversidades. Nos ensina isso. Nos ensina, olha o que a palavra do Senhor diz: José também subiu da Galileia, portanto, a terra dos pescadores, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Nosso Deus nos ajuda a perseverança em meio às dificuldades. Olha só, sua família, sua mãe grávida, teve que caminhar a distância para ir fazer o licenciamento. Meus queridos, eu não vejo nada do que a gente tem passado que o nosso Deus na terra não passou. Teve que andar a distância. Às vezes você que anda de ônibus aí de segunda a sexta-feira fala: meu Deus, esse ônibus lotado para ir para Iparelê, parece um sacrifício e tal. Mas o nosso Deus também caminha, distância B, sua mãe caminha com seu pai para ir. Eles ficam inclusive no Egito. Eles vão fugir e ficam no Egito por um tempo. Nosso Deus passou pelas mesmas coisas que nós temos passado. E quando você fica triste porque às vezes alguém te rejeitou, alguém que você tem estima, não quer mais sua presença, e fala: meu Deus, mas eu sou uma pessoa correta, por que isso acontece comigo? Nosso Deus foi rejeitado pelos líderes religiosos daquela época. Os caras que mais precisavam saber sobre Deus rejeitaram o nosso Deus. Ele foi rejeitado pela religião, foi rejeitado pelo sistema político, porque eles tinham medo que ele se levantasse como um grande comandante e um arruaceiro e se tornasse poderoso, formasse um exército para depor Roma, mas ele não estava nem aí no poder dessa terra. Ele veio com uma missão: salvar a mim e a você. Ele está nem aí com os poderes dessa terra. Tudo que os homens estão distraídos, tentando cada um pegar seu pedaço, né? Cada um pegando seu pedaço. Ele está naquilo que ninguém está olhando: o coração das pessoas diante das densas trevas e escuridão. Só ele podia fazer isso. O que nós podemos aprender nessa noite? Olha a distância que ele vai andar da terra dele até o Egito: quase 45 quilômetros. Olha a distância que ele vai andar da terra dele até, sem contar o tempo que ele vai viajar ainda de Nazaré até Belém, contando a viagem de Belém para o Egito. Esse é o nosso Deus. Que lições nós podemos aprender nessa noite sobre a história do nosso Senhor Jesus? O nascimento de Jesus nos convida à mudança de vida. E toda a vida muda quando a cabeça muda.
A vida só muda quando a cabeça muda. É aqui que começa a metanoia, a transformação. Tem aquele animal bem conhecido, aquele bicho que vai se transformando. Como que é o nome dela? Que muda de cor? Ah? Que muda de cor? Não, que ela começa pequenininha, como se fosse uma florzinha e vai saindo e vai se transformando. Borboleta? Uma borboleta. Exatamente. Vai saindo do casulo, né? Eita, bebê. A gente precisa sair do casulo das trevas da nossa cabeça, se nós queremos encontrar a luz do Senhor Jesus. Às vezes a grande trevas não está nesse mundo, mas está dentro da minha e da sua cabeça. Cabeça cheia de escuridão, cheio de informações que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Uma cabeça totalmente doutrinada com aquilo que não tem nada a ver com a simplicidade do Senhor Jesus. O que mais nós podemos aprender? Nós podemos aprender também sobre as atitudes dos pastores aqui. Eles ouviram o anjo falar, eles acreditaram na mensagem do anjo e eles começaram a se movimentar. Eles foram, ouviram, acreditaram e foram, e aí glorificaram a Deus. Nós também precisamos ser como esses pastores, pessoas que ouvem a voz de Deus, pessoas que acreditam na palavra de Deus e pessoas que começam a mudar suas vidas dia após dia. Todo dia precisamos mudar um pouquinho, e a cada transformação nós glorificamos a Deus. A cada mudança de comportamento, de mentalidade, de sentimento, de pensamento, nós glorificamos a Deus. Quais são a atitude dos magos nessa história? Se tinham os magos também, qual a atitude dos magos? Observe, Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os monges do Oriente a Jerusalém e o perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. A primeira reação deles é positiva. Nós vimos suas estrelas no céu e nós viemos adorar. É uma reação também de perseverança, porque eles vão se manter numa viagem longa para chegar até Belém, onde eles vão trazer seus presentes. Eles também estão reconhecendo que aquele bebê é especial, é o Salvador. E eles não vêm de mãos vazias, eles vêm com atos de reconhecimento à divindade de Deus. Como que você tem vindo para a sua igreja? Como que você tem vindo para a casa do Senhor? Você tem vindo com o seu coração numa atitude positiva, num ato de perseverança, domingo após domingo, e também num ato de reconhecimento da providência do Senhor sobre a sua vida? Você acredita que quando nos reunimos aqui, de fato, Deus está no nosso meio? Você acredita nisso? Amém. Você acredita que quando cantamos, Ele se alegra ouvindo nossas canções? Aqui no nosso meio do seu povo, você acredita nisso? Ou apenas você fala aqui, né? Aqui na igreja, né? Os magos viram a estrela e seguiram e foram em ato de reconhecimento ao Senhor. Vieram adorar. Vimos a sua estrela e viemos adorar. É assim que você vem na igreja? Você vem adorar? Algumas igrejas, especialmente no interior do país, igreja católica, tem o sino, não tem? Tem o sino. Imagina se você ouvisse o sino. Olha, é horário de ir. Eu tenho de ir, por exemplo, na igreja. E você fala: eu tenho que ir, né? Senão, semana que vem o padre vai me perguntar por que eu não fui. Essa atitude. A atitude é dizer: nós vimos sua estrela no céu e viemos adorar. E vamos vir outra vez mais. E vamos vir outra vez mais. Amém. E vamos trazer nossos filhos outra vez mais. E vamos continuar vindo outra vez mais. Amém. E outra vez mais. Amém. Enquanto nos deres fôlego, viremos te adorar. Amém.
E não viremos sozinhos. Viremos com nossos filhos, viremos com o nosso coração, viremos com o que somos e queremos te oferecer o presente em nossas vidas. Essas são as lições que nós podemos aprender na história do nosso Salvador. As lições que estão mexendo com a maneira como nós estamos brilhando a luz de Jesus na terra. Jesus se revela em meio à grande escuridão e se torna luz lá em cima da montanha, que ilumina a cidade de Belém e ilumina o mundo inteiro. Ele manda seus 12 discípulos para irem ao mundo. Esses 12 discípulos multiplicam outros discípulos até chegar até nós. E nós somos a luz de Jesus, continuando acendendo no meio da escuridão. Amém. Não apague essa luz. Não apague a luz do Espírito Santo em você. Não desista das coisas sólidas que Deus construiu na sua vida. A grande salvação, a família que Ele te deu, o caminho da justiça, o caminho da simplicidade. Não saia desses lugares, porque você é uma luz do Senhor acesa no seu bairro, na sua casa e na sua família. Amém. Aqui nessa igreja tem algumas mulheres, eu falo para elas o tempo todo: Deus tem levantado sua família por meio de você. É você que Deus tem usado para levantar sua família. Nós somos a luz de Jesus na nossa casa, na nossa família, para aqueles que estão longe de nós. Nós somos a luz do Senhor Jesus Cristo. Então vá e resplandeça a luz do Senhor onde quer que você esteja. Amém? Amém.